O meu nome é Eduardo Carrion, eu sou funcionário do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E também sou diretor da Finaleges, porque a Finaleges ela engloba a Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais. No Brasil, nós temos 2 tribunais de contas que cuidam especificamente de município, que no caso é o de São Paulo e do município do Rio de Janeiro. Então, em virtude disso, eu faço parte da Finaleges também, embora realmente a atenção da Finaleges ela deve ser muito maior às câmaras municipais. E sobre a Finaleges, acho que é muito importante dizer que isso o nosso presidente sempre fala, da relação dos 3 entes que mantêm uma Câmara Municipal, o servidor efetivo, o servidor comissionado e o parlamentar. E a Finaleges tem esse intuito justamente de promover a melhoria das câmaras municipais. Esses cursos são muito importantes para isso. Estava comentando com a doutora Gabriela, agora há pouco, que eu sou diretor da Finaleges, eu participo de várias reuniões, mas a primeira vez que eu participei de um seminário, de um congresso da Finaleges, foi em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. E realmente eu fiquei muito impressionado com a qualidade da palestra. A doutora Gabriela falou justamente sobre a participação feminina na política, foi muito interessante. E agora eu estou nessa condição aqui de apresentá-la para vocês. A doutora Gabriela Hollenberg é pós-graduada em Direito Eleitoral, atuante no Direito Público Eleitoral, membro do IBRAD e conselheira da OAB do Distrito Federal. Eu queria, então, pedir para a doutora Gabriela subir aqui. Bom dia, doutora. A doutora vai falar sobre os contenciosos com o Ministério Público e órgãos de controle, a partir de critérios em ano de agenda eleitoral. Tá? Porque hoje, esse ano, temos eleições municipais e essas relações com os órgãos de controle, Ministério Público, são muito importantes para o bom andamento das câmaras. Por favor, doutora. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje. Parabenizar a Finaleges pela realização do evento, que é muito importante para o esclarecimento de todos nós em relação às principais regras que vão valer para a eleição de 2016. E agradeço na pessoa do senhor Sérgio Lerre, que me convidou para participar aqui com vocês hoje. Quero aproveitar que a nossa plateia ainda está diminuta para fazer com vocês mais um bate-papo do que uma palestra, porque, na verdade, a gente tem, claro, a vivência do direito eleitoral, das lides eleitorais, né, enfim, mas vocês têm a vivência do dia a dia. Então, é interessante até a gente trazer, às vezes, fatos específicos, né, situações específicas que tenham acontecido, porque fica muito mais fácil até para a gente poder compreender as questões que, enfim, que são relevantes em relação a essas questões. Bem, a primeira questão que se coloca em relação às condutas vedadas e em relação aos contenciosos que se colocam dentro de um ano eleitoral é a questão da preservação da igualdade de oportunidade, porque, na verdade, a gente tem alguns princípios constitucionais que balizam, né, toda a atuação do poder público, enfim, que devem balizar toda a atuação do poder público, do servidor público e do mandatário, né, daquela pessoa que ocupa um cargo eletivo. Dentre esses princípios, nós temos o princípio republicano, que é justamente o princípio que define, por exemplo, a necessidade de você ter alternância no mandato, a necessidade de você ter
uma visão no sentido de que o que é o bem público, o que é o bem privado, e você não ter uma confusão em relação a isso. E, na verdade, grandes problemas que a gente tem hoje em relação a... e que demandam a atuação do Ministério Público e do próprio Tribunal de Contas, tem a ver justamente com a confusão que se tem entre o que é público e o que é privado. E é realmente uma coisa muito difícil, até por todo o contexto que a gente tem hoje, não só cultural, mas também em relação até temas tecnológicos. Então, assim, a gente estava travando uma discussão, por exemplo, e as novas tecnologias, elas nos demandam essas reflexões, e não é fácil da gente ter uma posição sobre o que é certo, o que não é certo, o que pode, o que não pode. Porque, por exemplo, a gente tem um homem público que é um mandatário, que ocupa um cargo público e que tem, por exemplo, seu perfil numa rede social. E aí, esse perfil, ele é público ou ele é privado? Porque ele é um homem público. Mas, ok, então, ele é um homem público, ele está no mandato, então esse perfil pode ser, então, alimentado por um servidor público? Em tese, pode. Mas aí você teria que estabelecer uma alimentação que respeitasse ali todas as balizas em relação ao princípio da impessoalidade, que aí já fica difícil. Mas, espera aí, como vou balizar e conseguir... Que prevaleça e garantia o cumprimento do princípio da impessoalidade se o perfil é pessoal daquele ente, daquele servidor público? Por que não? Porque o vereador é um servidor público, o prefeito é um servidor público. E aí você começa a ter uma série de dificuldades. Por quê? Porque essas balizas são absolutamente subjetivas. Porque na medida em que você está ali divulgando, por exemplo, um ato, uma aprovação de uma lei, ou até mesmo a própria atividade parlamentar, você pode ter algum ente do Ministério Público que vai estar entendendo de forma diversa. Não, peraí. A forma como você está fazendo aqui, a utilização do seu perfil, você está enaltecendo a imagem, buscando, na verdade, uma promoção pessoal, e, na medida em que você está fazendo isso, você está usando a máquina pública em seu próprio benefício, logo, você está cometendo improbidade administrativa. E tá ou não tá? E aí é a grande dificuldade que a gente coloca. A gente tem e você tem aí uma cobrança do Ministério Público que vai estar o tempo inteiro no seu encalço, né? Ao mesmo tempo, você tem que prestar contas para a sociedade do que você faz no decorrer do seu mandato. Você tem que... Enfim, né? A gente tem que estar ali, tem que prestar... Isso inclusive, um outro princípio, o princípio da publicidade. Né? A gente precisa garantir publicidade para que as pessoas tenham conhecimento do que acontece. Assim, né? Você foi eleito, você tem que demonstrar o porquê, né? Assim, o que você está fazendo no decorrer do seu mandato. Então, são esses conflitos em relação aos próprios princípios que se colocam na Constituição, e às vezes parece uma coisa muito simples, assim, no dia a dia a gente, pode, não pode, mas não é bem assim, porque, na verdade, quando você vai analisar essas situações, você vê as incongruências e as dificuldades. E sempre a gente acaba ficando à mercê da interpretação que o juiz vai dar para aquela questão. Né? E à mercê do próprio Ministério Público, que vai estar ali sempre provocando. E a gente, infelizmente, tem uma atuação do Ministério Público, a meu ver, muito assodada em muitos casos. Então, não se procura, por exemplo, fazer um balizamento anterior, uma ação preventiva, uma conversa com as pessoas. Né? Assim, vamos conversar aqui, vamos tentar chegar num denominador comum antes de você entrar com uma ação, antes de você tomar uma providência judicial mesmo. Enfim, eu me preocupo muito hoje no nosso país como a gente enfrenta algumas questões, em especial em relação aos servidores públicos, porque a gente percebe que a gente não tem... primeiro, a gente, para um prefeito, para o vereador assumir o mandato, basta que ele saiba ler e escrever. Né? Agora, para exercer esse mandato, ele tem que conhecer todas as regras constitucionais, todas as regras da responsabilidade fiscal, enfim, como se isso fosse uma coisa dada como certa, porque é assim que funciona, porque no dia seguinte que ele assumiu, ele já está sendo cobrado a respeito disso. E você não tem essa contrapartida
do Estado. Então, assim, você assumir uma prefeitura que não tem cargos, que não tem pessoas preparadas, muitas vezes, porque, enfim, essas pessoas não se capacitaram, não são pessoas que fizeram concurso público muitas vezes. A gente sabe da dificuldade dentro do próprio município, que, né, assim, os quadros mesmo, como é difícil, né, no Brasil hoje, a gente não tem quadros formados para ocupar determinadas funções. Mas a gente é cobrado no Tribunal de Contas, a gente é cobrado na improbidade administrativa e a gente é cobrado criminalmente por um único fato. Então, um único fato pode render ali uma série de ações judiciais, uma série de questões, e muitas vezes a pessoa que está atuando com toda a boa intenção e, inclusive, tentando respeitar princípios constitucionais. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um prefeito que faz um convênio para comprar ambulância, e aí o convênio diz que tem que comprar uma ambulância, e aí com o dinheiro daquele convênio ele consegue comprar 2 ambulâncias. E como a verba do convênio é definida especificamente para comprar uma ambulância, ele é condenado por improbidade administrativa, porque, na verdade, ele tinha que ter comprado uma ambulância e tinha que ter devolvido o dinheiro, e, na verdade, ele tinha que ter aplicado o dinheiro. Então, assim, a gente cobra as pessoas como se a gente vivesse na Suécia. Essa é a grande verdade, quando, na verdade, não é. E o que está acontecendo hoje, a gente percebe muito, é que as pessoas boas, as pessoas probas, elas estão se afastando das funções públicas justamente por conta disso. Porque quem é que quer ocupar um cargo público que não paga bem como a iniciativa privada paga, para poder depois ficar respondendo quantas ações de improbidade administrativa depois disso? Porque é a verdade. Você pega um prefeito, quando ele sai, ele tem 10, 15 ações de improbidade. Quem é que tem dinheiro para bancar depois o advogado? Né? Então, assim, a gente realmente precisa repensar esse modelo nosso, porque não dá para a gente ficar o tempo inteiro judicializando tudo, achando que essa vai ser a solução dos problemas, porque não vai ser. Não vai ser. E a gente está vendo isso hoje. Eu vejo isso no meu dia a dia, no meu escritório, que as pessoas que têm ali, que estão no cargo público para realmente servir ao público, elas estão se afastando da área pública por conta disso, porque elas acabam depois ficando aí, sabe lá quanto tempo, respondendo por uma ação de improbidade por um fato que absolutamente não demandaria tanto. Bem, em relação à questão da situação específica de condutas vedadas e eleição, a gente vai ter uma eleição municipal muito diferente, né? Uma eleição municipal que teve uma reforma eleitoral muito substancial, né? A gente sempre tem, a cada ano antes da eleição, a gente acaba sempre tendo reforma eleitoral. A gente teve a Lei 9.504, que veio com a finalidade de estabelecer uma regra que fosse prevalecer para todas as eleições, mas a cada ano ela é alterada, então a gente já tem aí quase, acho que 5 leis posteriores à Lei 9.504, já alterando essa lei e alterando outras leis, então a gente acaba tendo uma verdadeira coxa de retalhos em relação às regras que valem para a eleição. E eu acho que vai ser, na verdade, uma eleição vai ser um grande laboratório, né? Vai ser uma eleição sem a participação de pessoa jurídica, vai ser um grande desafio arrecadar recursos para fazer uma campanha eleitoral, e pode ter certeza que a fiscalização do Ministério Público em relação ao financiamento vai ser ainda muito maior, então a gente vai ter que tomar muito mais cuidado, e o número de doadores vai ser muito maior em termos de número de pessoas, porque os valores vão ser menores, então, com isso, a chance de ter algum tipo de equívoco, de alguém acabar doando acima do limite, enfim, é uma questão que vai ter que, né, se prestar muita atenção em relação a esses pontos. E, além disso, vai ser uma eleição em que ocupar um cargo público vai fazer toda a diferença. A gente vai ter uma eleição que vai acontecer em 45 dias. A gente tinha uma eleição que acontecia em 90 dias, né? É metade do tempo. Então, com uma série de restrições à propaganda eleitoral, né? A gente agora não pode propaganda em muro, não pode cavalete, o que pode até de cartaz, né? O tamanho muito reduzido, enfim, a gente teve uma série de restrições à propaganda eleitoral que beneficiam inequivocamente quem está no exercício do mandato. Então, na verdade, a gente vai ter aí, na minha opinião, a gente teve mais uma reforma da reserva de mercado. O que significa isso? A gente teve mais uma reforma em que vai se privilegiar quem já exerce um mandato eletivo. Então,
Quem aí for vereador e quiser se candidatar à reeleição, está muito bem, porque está no cargo, porque já tem uma exposição natural, né, do próprio exercício do mandato, porque você já acaba saindo numa notícia, você tem a tribuna da Câmara, você tem, enfim, às vezes o próprio canal de televisão da Câmara Municipal, algumas câmaras têm. Então, você tem já uma exposição que é absolutamente natural do exercício do mandato. Você tem todo um gabinete que está ali trabalhando pelos seus projetos, não necessariamente pela sua campanha, e é importante justamente que a gente vai estar tratando do né, onde é que se divide aí essa questão. Então, realmente, para quem já tem um mandato, a chance de reeleição é, assim, muito, muito grande. Porque, vamos combinar, uma pessoa que tem um mandato e uma pessoa que não tem mandato. Uma pessoa que tem mandato, e aí as pessoas já conhecem, você tem 45 dias de campanha, e uma pessoa que nunca fez campanha eleitoral, que nunca se candidatou a nenhum cargo público. Enfim, para ela se fazer conhecida em 45 dias, assim, é quase impossível, a gente sabe disso. Então, realmente, assim, a gente teve aí alteração em relação, por exemplo, ao tempo de campanha, mas, ao mesmo tempo, várias regras que também tratam justamente que tem como marco a data da eleição não foram alteradas. Então, uma primeira questão que eu provoco e deixo para a reflexão de vocês é que, na verdade, a gente teve a alteração em relação ao prazo de tempo de campanha, mas a desincompatibilização permanece, pelo menos em relação ao prazo geral, porque a gente tem, claro, diferentes prazos para desincompatibilização. É o prazo que o servidor público tem que se afastar para se candidatar à eleição, né? E, na verdade, você tem, claro, cargos que são mais altos e, por ser de mais alto escalão, você exigir um tempo maior de afastamento antes da eleição. Mas a gente tinha um prazo geral dos servidores públicos que era de 3 meses antes da data da eleição. E, na verdade, a eleição agora é de 45 dias. No entanto, esse prazo permanece de 3 meses. E a gente vai ter uma grande dificuldade aí, no caso de servidores efetivos que queiram se afastar, porque são 3 meses fora do cargo, sendo que a eleição é de 45 dias. E vai ter Câmara Municipal que não vai estar, assim, muito embora seja direito dele de pedir o afastamento, a gente pode ter problema nos deferimentos aí desse afastamento. Porque uma coisa é um cargo de direção, a pessoa pediu afastamento. Outra coisa são vários servidores, né, da casa pedindo afastamento, sendo que, na verdade, você tem aí 45 dias que nem eleição vai acontecer. E a convenção também foi colocada mais para frente, vai acontecer ali até 5 de agosto, e aí você ainda tem, com isso, a possibilidade de essa pessoa não ser confirmada em convenção e ainda ter problema de prejuízo salarial por conta disso. Então, essa vai ser uma questão bem delicada para ser enfrentada nessa eleição. Uma outra questão interessante que se coloca também em relação à questão da desincompatibilização, mas também em relação à própria questão da conduta vedada, das condutas vedadas em si. É que, na verdade, a Constituição fala o tempo inteiro em igualdade de chances. E a gente sabe que essa igualdade de chances ela é uma quimera, ela é uma utopia, né? Justamente porque a gente tem pessoas que concorrem à reeleição, seja no cargo legislativo, seja no cargo executivo, e pessoas que nunca ocuparam um mandato. E elas nunca vão estar em pé de igualdade, justamente pelo que eu já disse, né? Você tem uma exposição absolutamente natural daquele que ocupa um cargo público. No entanto, aquela pessoa que se candidata, ela pode continuar no cargo, mas o servidor público, que está ali na base, tem que se afastar do seu cargo, justamente por uma presunção de que ele, exercendo aquele cargo, ele poderia influenciar no resultado da eleição. Então, a gente já tinha essas hipóteses, porque já havia prazos de desincompatibilização maiores do que 3 meses. A gente tinha prazos de 6 meses. A gente tem prazos de 6 meses, a gente prazo de 4 meses, enfim. Isso já acontecia. Só que acontecia em menor escala, porque, na verdade, são os cargos de direção, né? Diretor de estatal, presidente de estatal, alguma coisa do tipo, por exemplo. Então, você tinha... era em menor escala. Agora não, agora é para todo mundo. Então, ele vai pedir... Em tese, ele tem que ser deferido, até porque ele precisa cumprir esse prazo é legal, se ele não cumprir o prazo, ele não vai poder ser candidato. E
e aí ele vai ficar na dependência posterior de confirmar o seu nome na convenção. Se não confirmar, ele pode ser depois instado a devolver os recursos. Mesmo que isso não dependa dele. E aí está o absurdo. Porque, na verdade, como é que ele vai controlar isso? Ele não tem controle sobre isso. Né? A convenção ela é um ato formal que é feito. Né? Você coloca lá os filiados ao partido, tem o direito de escolher os candidatos, enfim. O partido não tem como garantir para ele a vaga, porque é impossível que se faça, até porque o prazo da convenção só começa depois do prazo de desincompatibilização. E aí o servidor, que é a parte mais fraca, vai acabar ficando prejudicado com isso. A gente já teve casos, inclusive, de, dependendo do Estado, o fato dele ter o registro indeferido do Ministério Público buscar receber os recursos do salário de volta, pelo fato dele ter tido o registro indeferido. Então, assim, isso é uma questão bem complicada para o servidor. Ele acaba ficando sempre ali muito exposto em relação a essa questão. Mas a gente tem jurisprudência, pelo menos na Justiça Federal, no sentido de que, se ele continuou recorrendo e tudo, ele não precisa devolver os recursos, até porque, né, assim, a presunção de boa-fé mesmo, né? Uma coisa é a fraude da pessoa se afastar e não fazer campanha eleitoral e estar ali só realmente para se afastar e não, enfim, continuar recebendo. Outra coisa é a pessoa estar ali fazendo campanha eleitoral e aí, de repente, teve uma impugnação e aí recorreu dessa impugnação e foi até o fim, até que confirmou que não tinha como ser candidato, ele volta para o trabalho. Né? Assim como quando logo que acaba a eleição, ele tem que voltar para o trabalho. Então, é uma questão que vai ser delicada para essa eleição municipal. Mas é interessante isso. Então, por exemplo, a presidente Dilma pôde se candidatar à reeleição no mandato. Mas eu, se sou uma servidora pública aqui da Câmara aqui na Câmara dos Deputados, eu tenho que me afastar 3 meses antes. Por quê? Porque há uma presunção de que eu vou ter algum benefício se eu estiver no exercício do mandato. Mas espera aí, como é que é, né? Assim, qual é o nível de igualdade de oportunidade que eu quero dar para essa eleição? Né? Então, a gente tem uma série de incoerências na nossa lei. A gente acaba não tendo um olhar sistemático seja a partir da Constituição, seja da lei. E isso aconteceu muito a partir da emenda da reeleição, porque, na verdade, a gente tinha todo um sistema que era pensado para não ter reeleição. Então, por exemplo, o mandatário pode concorrer no cargo, mas se o candidato for seu parente, ele tem que se afastar. Então, peraí, como é que funciona isso? Se for ele, significa que ele não vai abusar da máquina, mas se for o parente, ele pode abusar. É por isso que ele está sendo afastado. Não faz o menor sentido isso. Então, assim, e aí você tem sempre um conflito entre os princípios. Bem, o que vale mais? O princípio da continuidade administrativa, que é por isso que a gente tem a reeleição e a possibilidade dele continuar no exercício do mandato, ou o princípio da igualdade de oportunidades, o princípio da moralidade, enfim, o princípio da impessoalidade e tudo mais, entendeu? Então, é sempre um conflito que vai haver entre esses princípios. Mais alguns exemplos em relação a essa questão da igualdade de chances é que a gente acaba tendo, por exemplo, a distribuição do fundo partidário considerando os partidos que tiveram mais votos na última eleição. Então, você sempre vai ter uma desigualdade de chances por conta... Então, quem teve mais voto tem mais dinheiro, logo, quem tem mais dinheiro tem mais chances de ter mais voto. Então, assim, acaba sendo um círculo vicioso essa questão. E que se acaba tendo uma influência muito maior agora, a partir do momento em que você tem uma vedação de doação de pessoa jurídica. Né? Então, realmente, o fato de você ter uma fatia maior do bolo do fundo partidário te possibilita ter muito mais votos mesmo, porque realmente quem tiver mais fundo partidário vai ter uma grande vantagem nessa eleição municipal. Bem, mas em relação às condutas vedadas de forma específica, o principal que se tem que ter em mente, e aí até para se balizar em relação às futuras atuações no Ministério Público, é em relação a o que efetivamente é o público, o que efetivamente é o privado, né? As condutas vedadas, elas foram inseridas no ordenamento jurídico na perspectiva de se garantir que, a partir da possibilidade de reeleição, você não tivesse um desequilíbrio ainda maior
né? Porque o desequilíbrio já existe, mas um desequilíbrio ainda maior. Então, foram estabelecidas ali, de forma específica, condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade. E essas condutas, elas muitas vezes caracterizariam já uma improbidade administrativa. Então, o olhar sobre os fatos, sobre as condutas a serem praticadas, sobre qual deve ser a conduta a ser pautada, né, qual deve ser o nosso modo de agir durante o processo eleitoral e durante o ano da eleição, já é mais ou menos balizado pelo que você pode ou não configurar uma improbidade administrativa. Por exemplo, é conduta vedada usar bens públicos em benefício da campanha eleitoral. Da mesma forma que é improbidade administrativa usar bens públicos em benefício pessoal. Então, na verdade, é sempre um olhar mais nesse sentido de privilegiar o interesse público, de privilegiar o princípio da moralidade, de privilegiar a questão de que, se o outro não tem acesso àquele recurso, então eu tenho que, ou eu tenho direito de usar, porque alguns recursos eu vou poder usar, mas de forma limitada, porque a lei me permite, mas de forma expressa, ou eu realmente não posso usar de forma alguma. Então, por exemplo, o fato de estar numa Câmara Municipal com todos os recursos, sejam físicos, sejam tecnológicos, em relação a, enfim, por exemplo, seja do uso do computador que seja, para poder mandar e-mail para eleitor, isso é absolutamente vedado. Por quê? Porque o outro não terá acesso a esse mesmo recurso e o bem público não pode ser utilizado com finalidade particular. E eu digo, assim, com muita ênfase, essa questão dos recursos tecnológicos, isso é uma coisa que vai pegar muito, porque já vem pegando, porque é uma coisa que parece muito, como é que eu vou dizer, é quase que ingênuo do servidor que está ali, porque ele está no horário de trabalho, a gente no horário de trabalho está o tempo inteiro com o telefone celular, e a gente acha, imagina, chega a ser inocente mesmo. Peraí, não, deixa eu compartilhar aqui a propaganda do meu candidato. Mas se ele tiver, por exemplo, no horário de trabalho dele, isso pode dar um problemão. Um problemão para ele e para quem é candidato. Para ele, porque ele pode também responder por improbidade administrativa, ele pode responder, por exemplo, por até um PAD, né, um processo administrativo disciplinar. E o candidato, a depender, claro, do volume de servidores que estejam fazendo isso dentro do horário de trabalho, podem responder também por uma conduta vedada ou por um abuso de poder, né? Então, é muito importante que os servidores do gabinete estejam absolutamente orientados sobre o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Porque o ônus e o bônus. Né? De repente é muito bom ter o servidor ali trabalhando dentro do horário de expediente para poder pedir voto, mas depois você vai ter o ônus de ter sua candidatura cassada. Então, de que adiantou isso? Né? Então, na verdade, a gente tem que realmente se pautar para saber garantir que o público fique na esfera pública mesmo, sem mesclar com essa finalidade eleitoral. Então, e os recursos tecnológicos, justamente pela facilidade de manuseio e pelo fato de a gente já estar ali muito acostumado de estar ali o tempo inteiro no telefone e tudo, é que vocês vão ter que tomar mais cuidado ainda, porque esse é mais fácil ainda de provar, né? Porque o Facebook, por exemplo, todo mundo usa, tá ali, a hora de postagem dele tá ali, e a gente sabe muito bem qual que é a hora, né, do expediente dentro de uma Câmara Municipal, por exemplo. Outro ponto interessante é, por exemplo, a utilização de servidores, de servidores no comitê de campanha, que também é uma coisa que acaba sendo recorrente, porque às vezes o servidor fica muito aflito querendo ajudar, e aí sai do horário do expediente, vai no comitê. Eu estou com um caso recente, deve até julgar hoje no tribunal, que é isso, eles ficaram tirando foto do servidor. Os servidores, acompanhando os servidores, tirando foto. O servidor está agora. Que hora é agora? Tal hora. Tal hora o servidor está ali no comitê. E o Ministério Público vai fazer isso. A gente sabe que ele faz isso. Então, se a gente não estiver se atentando muito a essas questões, para que os servidores só trabalhem na campanha, se eles estiverem licenciados, se eles estiverem de férias e fora do horário de expediente, isso certamente vai trazer problema para vocês. Outra questão é a questão, por exemplo, que aí mais uma vez a questão da improbidade se confunde.
é você violar o princípio da impessoalidade a partir do momento de estar se utilizando daquela estrutura para dar uma promoção pessoal para o parlamentar, um desvirtuamento. Então, se vai fazer, por exemplo, uma sessão na Câmara Legislativa ou na Câmara Municipal e você torna aquele evento um evento eleitoral. Né? A gente sabe que acaba que, pela conotação política que tem, às vezes, de repente, até uma conotação de promoção pessoal ou de propaganda negativa de algum candidato, seja um seu adversário da própria Câmara, seja um candidato a prefeito, por exemplo. A gente tem caso concreto no TSE, que de repente era para fazer uma audiência pública sobre uma questão, por exemplo, da agricultura, e aí aquela audiência pública acabou virando um evento de propaganda, assim, quase que um comício contra o atual candidato a prefeito, né, o que era candidato à reeleição. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo com... porque, claro, a gente vai ter ali a tribuna, a gente tem todo o direito, inclusive constitucional, pela imunidade parlamentar, de fazer todas as críticas, né, de se colocar, enfim, mas isso tem que ser feito de forma responsável para se garantir justamente que não se tenha problema posterior em relação a essa questão. Bem, outra questão é da mesma... Oi? Para o vereador, para os dois, exatamente. Com certeza, com certeza. Na verdade, a gente tem... Isso acontece muito. Por exemplo, um ato de sanção de uma lei, um ato público de sanção de uma lei. A gente teve um caso de um município... Inauguração de uma obra. Durante os... então, aí o que acontece? A gente tem a questão do período que isso acontece. Porque tem algumas limitações dentro dos 3 meses, né? Então, por exemplo, dentro dos 3 meses, ninguém pode frequentar a inauguração de obra pública. Ninguém. Nem o prefeito, nem os candidatos a vereador. E antigamente não, antigamente era só o prefeito, hoje não. Todos os candidatos não podem frequentar as inaugurações de obra pública. E você tem todos esses eventos que justamente possibilitam esse tipo de desvirtuamento. Então, a gente tem, por exemplo, teve um prefeito que foi fazer uma sanção de uma lei que regularizava uma área que era irregular há muito tempo, e aí estava concedendo aqueles terrenos e tudo. Aí ele fez daquele ato um comício eleitoral. Né? Assim, olha, eu quero continuar, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, porque se vocês votarem em mim, se vocês não fala nem votar em mim, mas porque se eu puder continuar, vocês vão ver que eu vou fazer isso em muitos outros locais e tal. Enfim, isso é ou não é um ato com finalidade eleitoral? Né? E aí, assim, seja isso, sejam atos mais específicos que aí você tem alguma dificuldade do limite tênue, porque no dia a dia de um mandato você faz, mas que no ano eleitoral você tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, você tem muito programa social que é distribuição de, não sei lá, computadores. Você tem um programa, por exemplo, do governo federal, que é o programa Um Computador por Aluno. Aí o prefeito faz a cerimônia de entrega dos computadores. Aí ele vai lá, entrega pessoalmente cada computador. Isso acontece sempre, é verdade, é uma coisa comum de acontecer. Porque é da nossa cultura que seja assim. Muito embora a gente tenha o princípio da impessoalidade. Né? Agora, isso, num ano eleitoral, isso pode assim, ter uma conotação muito diferenciada. Né? Seja pelo discurso que vai ser feito, seja pelo fato dele estar entregando pessoalmente, enfim, seja pelo fato de que o adversário dele nunca vai ter essa oportunidade. Essa conduta, na verdade, essa conduta é o seguinte: você tem 2 condutas diferentes. Uma é você fazer promoção pessoal com um programa social, tá? E aí isso, na verdade, vale para o ano da eleição, não é só para a qualquer tempo. Até porque, na verdade, isso também é um abuso de poder político. Entendeu? Porque, na verdade, toda conduta vedada é abuso do poder político. Só que, na verdade, é a espécie do gênero abuso do poder político, e para você configurar o abuso, pelo menos na jurisprudência do tribunal, você tem que ter mais gravidade do que teria uma conduta vedada. Mas, no fim, na prática, quase que é a mesma coisa. Não tem muita diferença, não. Agora, por exemplo, você tem uma outra conduta que é a questão do programa social criado no ano da eleição. Né?
O programa social, ele pode ser feito e está sendo executado, se ele tiver previsto em lei e estiver sendo executado desde o exercício anterior, ele pode continuar sendo executado no ano da eleição sem problema. O problema é que tem muito... No ano da eleição, ele não pode começar um novo programa social. Não, a escola do Legislativo não é um programa social. O programa social é de distribuição ou de concessão de um benefício. Então, por exemplo... não, a escola do Legislativo não. Você está fazendo é para capacitação, é diferente. O que eu estou dizendo é o seguinte, por exemplo, eu crio um programa de doação de terrenos. Eu crio um programa de doação de cesta básica. Asfaltamento não é um programa não é um programa social. Você pode continuar asfaltando as ruas, enfim, isso, porque você também não pode impedir que a administração pública funcione, né? Agora você tem alguns limites, porque, por exemplo, você não pode impedir, mas você tem a previsão, por exemplo, de que não é permitida a transferência voluntária da União para o município no ano da eleição. Então, recursos de convênios, por exemplo, eles só podem continuar sendo repassados se aquela obra já estava em andamento. Em andamento significa o convênio assinado? Não, significa fisicamente em andamento. Entendeu? Então, muito embora você tenha que garantir a continuidade da prestação de serviços públicos, você tem uma série de limitações. Então, você não pode, por exemplo, nomear, sair nomeando servidores públicos dentro dos 3 meses. E no ano da eleição, ainda que não seja expressamente previsto como conduta vedada você nomear, né, nos primeiros 6 meses, mas você tem que tomar cuidado, porque o tribunal ele sempre faz uma análise de contexto. Então, se ele entender que as nomeações foram abusivas, mesmo que fora do período eleitoral, ele pode não te condenar por conduta vedada, mas te condenar por abuso de poder político. Então, por isso que tem que ter realmente muito cuidado, enfim, com todo esse contexto de estar no exercício do mandato público. Oi, só um minutinho, começar a fazer pelo microfone para poder ficar registrado na gravação, ok? A pessoa vai levantando a mão, a gente vai passando. Como ela disse que ia ser um bate-bola, né? Veja, a eleição dia 5, por exemplo, aconteceu no meu município. No dia 4, na véspera das eleições, o prefeito passou 1 ano sem fazer nenhum asfalto. No dia 4, as máquinas foram para a rua até 10 horas da noite asfaltando alguns bairros onde na pesquisa constava que ele ia perder a eleição e era a reeleição dele. Isso não caracteriza um crime eleitoral, não? Então, em tese, pode configurar, sim, um abuso de poder político e um abuso de poder econômico. Porque, pelo fato de ele estar ali no mandato, ele teve acesso à possibilidade de fazer uma coisa... Porque ele pode fazer asfaltamento, ele pode fazer. Mas, a partir do momento em que ele decide fazer isso na véspera da eleição e ele nunca fez, é esse contexto que vai ser considerado num processo eleitoral. Entendeu? Então, assim, muitas vezes as condutas que são, inclusive, que não são ilícitas... Porque, nesse caso, é ilícito ele fazer um asfaltamento? Não. Mas o contexto em que elas são feitas tornam essas condutas ilícitas. Entendeu? Então, assim, da mesma forma que, por exemplo, um ilícito de improbidade administrativa, ele pode ou não ter conotação eleitoral e pode ou não ter influência na área eleitoral. Então, a gente teve um caso, por exemplo, do Pará, em que o candidato a deputado, ele tinha ocupado o cargo de superintendente da pesca do estado do Pará, enfim. E aí, a questão lá era o seguinte, eles tinham concedido o seguro defeso em um número muito maior do que a média que era concedida anteriormente. Então, no ano da eleição, acabou que você teve uma concessão maior. E aí, havia até um relatório da CGU apontando, né, enfim, fez uma investigação, até porque, na verdade, a investigação não era só o eleitoral, a investigação era justamente pela questão da improbidade. E aí o tribunal, analisando o caso, verificou o seguinte, bem, é verdade, ele realmente tem aqui, se verificou que havia um descontrole, se verificou que não tinha, mas ao mesmo tempo havia um descontrole porque também não tinha pessoal, né, então as pessoas não analisavam os requisitos de forma, né, segura sobre todos os requisitos que tinham que ser verificados para a concessão do benefício, mas ninguém conseguiu demonstrar que ele utilizou isso de alguma forma na eleição,
ele, por exemplo, usou isso na propaganda eleitoral, ou que ele fez algum tipo de reunião com essas pessoas que receberam seguro-defeso pedindo apoio, ou qualquer coisa do tipo. Então, para que você tenha um vínculo em relação às questões, você tem que demonstrar a finalidade eleitoral. Então, nesse caso, por exemplo, do asfalto, ele fez isso na véspera da eleição. Então, a finalidade eleitoral se demonstra a partir daí. Se ele tivesse feito isso 3 meses antes, ia ter finalidade eleitoral? Pois é, exatamente. Então, assim, justamente são essas questões que se analisam num caso concreto. Entende? Então, essa questão da promoção pessoal é uma questão bem sensível, porque, na verdade, todo mundo faz alguma coisa, a gente, enquanto político, faz alguma coisa em busca do voto. Né? Então, nada mais normal do que ele utilizar isso na propaganda, mas ele tem que saber como utilizar para que isso não configure, por exemplo, essa conduta que é fazer promoção pessoal com um programa social. Fui criado no município através de lei municipal, foi mandado, não me lembro se foi aprovado em 2013 ou 2014, um programa chamado Renda Cidadã. E aí, em 2015, se foi aprovado, por exemplo, em 2013, em 2014 e 2015, não foi implantado. Aí já está sendo implantado agora, e logicamente que de forma eleitoreira, né, que ele está indo na casa de pessoas e dizendo que só vai receber os R$100 do Renda Cidadã se votar nele. Né? Agora, claro que essa questão, dessa forma como está sendo feito, nós temos que provar isso. Né? A gente sabe que está acontecendo, mas é difícil encontrarmos prova disso. Mas o certo é que está sendo feito agora em ano eleitoral. Né? O programa, e pelo que a gente percebeu, ele não consta no orçamento, ele não está na lei orçamentária, ele não está orçado. Ele foi criado através de lei, o programa, mas ele não está no orçamento. Né? Então, eu queria ver com a senhora essa questão se há legalidade nisso, se é ilegal, é improbidade. Então, o que acontece? A questão é o seguinte, ele tem que estar criado em lei. E aí, criado em lei não pode ser qualquer instrumento normativo, é lei mesmo, não é decreto, tá? Pelo menos em regra, tem que ser lei mesmo. E a lei tem que estabelecer os critérios objetivos para a concessão daquele... Então, não é só assim, por exemplo, eu vou criar um Renda Cidadã e eu saio distribuindo dinheiro para quem eu quiser. Não é assim que funciona. Você cria um programa e ele tem que ter os seus requisitos ali, né, objetivos, para que você verifique se aquela pessoa tem ou não a possibilidade de receber o benefício. Além disso, ele tem que estar em execução orçamentária. Além da previsão orçamentária desde o ano anterior, ele tem que estar sendo executado mesmo. Os gastos teriam que estar acontecendo desde o ano anterior. Entendeu? Então, e essa questão é interessante, porque, na verdade, muitas vezes as pessoas não se atentam a isso e tentam... enfim, fazer de uma forma que ela pegue uma outra rubrica e tente implementar o programa social a partir de uma outra rubrica. Isso também não pode, pelo menos pelo que está previsto na legislação eleitoral, porque isso pode trazer prejuízo para ele na seara eleitoral. Entendeu? Em termos de improbidade, você vai ter, no caso de demonstrar realmente o desvirtuamento do programa. Entendeu? Porque, assim, de repente o cara não é candidato, ele vai se afastar, ele vai, enfim, e aí, de repente, não vai sofrer prejuízos na seara eleitoral. Mas na improbidade, dependendo de se demonstrar o desvirtuamento, ele também pode responder. Ele não é candidato porque já foi reeleito, né? Mas ele, logicamente, que vai indicar o candidato dele. Tem o seu candidato, exatamente. Né? Sim, então, da mesma forma, não pode. A outra questão é a questão do servidor. Até quando a Câmara pode contratar, por exemplo... Nós não contratamos pessoas, não é contratado, são cargos de livre nomeação e exoneração, que são os comissionados. Tem alguma interferência nisso também? Bem, então, em relação à contratação, você tem, na verdade, você pode contratar os concursados, desde que o concurso tenha sido homologado até 5 de julho do ano da eleição. Depois disso, você não, assim, né, os novos concursos que ainda não tenham sido homologados, você não vai poder. E os cargos comissionados, eles estão previstos como uma exceção, no sentido de que você poderia, sim, você poderia demitir e você poderia contratar. Só que, assim, é algo que tem que tomar muito cuidado. Porque, na verdade, isso já é visto... Primeiro, o cargo comissionado já é visto com grande preconceito por parte, seja da Justiça Eleitoral, seja da Justiça Comum e do Ministério Público, nem se fala.
Então, qualquer tipo de mudança que seja feita na questão dos servidores dentro desses 3 meses, ela vai ser vista... No ano da eleição, ela já é vista com preconceito. Dentro dos 3 meses, com muito mais. Então, realmente é algo que tem que ser verificado com muita cautela. Uma coisa é você tirar um servidor, substituir por outro servidor. Outra coisa é você contratar 30, 40, e isso tudo pode ter uma repercussão eleitoral e você pode ter um processo eleitoral posterior. E aí, para você demonstrar que não tinha, né? Que, na verdade, você estava só fazendo uma substituição que não era nada demais, aí já é outro problema. Entendeu? Então, na verdade, muito embora seja possível, eu não recomendo. Assim, se for para fazer, que seja feito assim, né, de forma muito pontual. De forma muito pontual. Porque a questão das contratações, até porque a gente sabe que isso é utilizado muito no ano eleitoral. Né? Assim, via de regra, a gente, assim, no geral, tem muito prefeito que se utiliza disso. E aí, contrata temporário. Né? Tanto isso é verdade que quando você tem a previsão normativa, ela estabelece que não é só contratação, é contratação e demissão e até a posse. Mas por que até a posse? Porque justamente para demonstrar, porque se você tem um inchaço da máquina, né, depois o que ele vai querer fazer? Ele vai querer desinchar a máquina, porque depois, né, tá saindo tudo, não sei, enfim, pode querer demitir. Então, essa conduta vedada, por exemplo, ela é prevista até a posse. Entendeu? Então, não é só dentro dos 3 meses, por isso tem que tomar cuidado aí para não ter problema em relação a isso. Porque eu já vi, tem muitos casos, inclusive de contratações que não são feitas dentro do período vedado que a Justiça Eleitoral considera abusivas. Bom dia a todos. Bom dia. Doutora, eu queria fazer uma pergunta para a doutora. A nossa Câmara lá está precisando, nós estamos precisando construir uma nova Câmara. Nesse período eleitoral, se o prefeito quiser doar o terreno para nós, pode ou não pode? Ele vai estar doando o terreno para a Câmara. Eu não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema. Porque, na verdade, é doação para um órgão público, não é uma doação para para pessoas, não é? Enfim, é diferente, não vejo problema algum. Bem, então, continuando... tem mais gente? Doutora, só a questão da Câmara. A Câmara não tem patrimônio, é do município, né? Então, sim, exato. Na verdade... É isso, não vejo problema algum. Não vê qual o problema. Doutora, a senhora falou da questão de férias e licença para o servidor público poder atuar na campanha. Se houver um grande número de licenças e de férias dentro desse período eleitoral, não pode se caracterizar abuso? Bem, a depender pode sim. Na verdade, assim, férias, na verdade, é direito do servidor, né? Então, assim, a princípio, não vejo muito problema. O problema é licença sem remuneração, aí já começa a ficar mais complicado, né? Porque férias, se a pessoa se organizou e quis tirar férias daquele período, não vejo problema, né? Assim, é direito dele, enfim, está garantido pela lei. Licença tem que avaliar, porque se verificar que a Câmara está sendo condescendente para poder beneficiar, né, um determinado nicho de candidatos, isso pode, sim, se caracterizar como abuso. É muito complexo. Por exemplo, a gente teve um caso recente de cassação de vários vereadores, acho que foi, se não me engano, de Minas, porque eles estavam... a gente sabe que, muito embora a gente tenha a necessidade de que, assim, por exemplo, que o serviço público seja universal, que você tenha que observar a fila, tudo mais, mas que eles começaram a utilizar o fato das pessoas virem a eles, buscarem, pedirem um favor para que eles fossem, por exemplo, atendidos antes, né, no hospital e tal, eles começaram a se utilizar disso, né, atendendo os pedidos que eram feitos para ter acesso à saúde, e aí, enfim, na visão do tribunal, a forma como eles estavam atuando trazia privilégio e logo eles foram cassados. Porque, na verdade, eles acabaram tornando isso um modus operandi eleitoral. Porque, né, você ia lá, falava com a pessoa X no gabinete, que mandava para o posto de saúde e ele era atendido porque o vereador pediu. Entendeu? Então, realmente, essa coisa de se privilegiar, de se verificar, assim, de sempre se ter um olhar sobre o certo e o errado, o que eu tenho acesso e o que o outro não tem acesso porque ele não está aqui. Porque é isso, assim, você tem que sempre tentar estabelecer, poxa, então o servidor quer ajudar? Tudo bem, mas que ele ajude fora do horário de expediente, porque dentro do horário de expediente ele tem que trabalhar, ele está ali para poder exercer uma função pública, né? Nada impede. E aí, assim, por exemplo, e acontece muito problema em relação, por exemplo, à realização de reunião com servidores, né? A gente tem vários casos
de problemas com reunião com servidores, porque o candidato a prefeito ou o candidato a vereador convoca os servidores para fazer uma reunião. Primeiro, ele não pode convocar, ele tem que convidar. E ele tem que tomar muito cuidado de como esse convite é feito para que ele não seja recebido como se convocação fosse, né? Essa reunião sempre tem que ser feita fora do horário de expediente. E ele tem que tomar sempre muito cuidado em o que ele vai expor nessa reunião e como ele vai expor, porque o simples fato dele fazer uma reunião com servidores já é enfrentado, já é encarado pelo Ministério Público com todo o preconceito, mais uma vez, no sentido de que ele sequer poderia fazer. Tem tribunal que entende que ele não poderia sequer convidar, o que, na verdade, não é verdade, porque, da mesma forma como ele pode, também o adversário pode convidar os servidores para fazer uma reunião. E vai quem quer, ninguém é obrigado a ir na reunião. E é isso que tem que ficar claro. Não é obrigado, não tem controle de ponto, não tem nenhum, né, assim, nenhuma forma de verificar, de fazer um controle de presença para cobrar depois quem não for na reunião. Porque aí sim você começa a ter uma conduta abusiva. Você e tomar muito cuidado com o que vai ser dito, porque na medida a depender do tom que se usa e a depender, inclusive, da mensagem subliminar que possa ser interpretada a partir do que se diz, você tem muita possibilidade de ter problema. Por quê? Porque até você dizer que porque quem está aqui vai ter oportunidade no meu governo, já pode ser interpretado no sentido de que, olha, ele está dizendo isso, então quer dizer que aquele servidor que está lá vai ser mantido, né? Mas se não votar nele, pode perder o cargo. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com essas situações específicas, enfim, do dia a dia mesmo. Doutora, essa função da gente ela é muito complicada. E você saber cortar a sua voz na hora que, muitas vezes até na empolgação, né? Você sabe que hoje o pior instrumento que inventaram na face da Terra foi isso aqui. Sim. Porque hoje tem vídeo, hoje tem... Você propaga qualquer coisa e em poucos segundos já está na mão, até no birô do Ministério Público, né? Até a gente que usa o nosso... Tem câmeras que fornecem até combustível para o cidadão usar no seu carro e você tem que contabilizar. Muitas vezes a gente tem que entender que o carro ele não tem 2 tanques. Ele só tem um. Aí eu vou misturar minha gasolina com a gasolina da Câmara. E eu não sei onde é que eu posso andar, onde eu não posso andar, porque eu não sei. É uma coisa muito super complicada e você hoje, para fazer o que você faz, é impossível. Um assessor seu, que na realidade não é aquele servidor da Câmara, mas não deixa de não receber um subsídio do governo, né, da Câmara. Eu estava até questionando aqui com um amigo nosso, pelo que eu estou olhando, eu acho que a gente tem que ter horário também para a gente não utilizar, porque nós recebemos salários também da Câmara e também a gente não poderia trabalhar só depois de 1h30, que é o horário que nos resta. É muito difícil você se defender, até porque tudo que você vai fazer, você vai ter dificuldades. Eu não tenho a menor dúvida, até porque a gente vive um ambiente muito de criminalização da política, né? Então, é realmente muito difícil e um ambiente também de muita insegurança jurídica. Então, a gente tem, às vezes, uma posição do tribunal em relação a determinado tema, por exemplo, a questão da publicidade adicional, qual o gasto que se pode fazer no ano da eleição, né? Aí você tinha uma previsão normativa que dizia o seguinte, é a média dos 3 últimos anos ou o valor do último ano que for menor. Aí depois o tribunal, analisando um caso concreto, diz assim, não, eu acho que, na verdade, no cálculo dessa proporcionalidade, não tem que se verificar o valor do ano, porque se você gastar em 6 meses, nos primeiros 6 meses, o valor que você gastou no ano, isso é desproporcional. Então, você tem que verificar a média semestral. Mas, espera aí, né? Você tem uma lei que disciplina isso, e você se balizou pelo que estava na lei e por todos os precedentes daquele tribunal. E aí, quando o tribunal diz isso, você já gastou. Então, como é que você vai prever, né? Como é que você vai se preparar? Porque se você soubesse, você não tinha gasto. Simples assim. Mas aí o tribunal vem e muda a jurisprudência. E aí o que você faz? Na eleição passada, eu não usei o combustível da Câmara. Eu fiquei tão receoso sem saber o que fizesse e eu preferi não receber nesse período, né? Mas uma coisa super complicada como a gente próprio ser vereador, ser o candidato,
onde você tem um grupo de assessores seu, tudo com você, que se envolve na sua campanha, que sabe onde é que está seu trabalho, e ele vai ter que ficar sozinho, porque naquele período não pode ser utilizado. Aí foi uma das questões, a questão das férias. Muitas vezes a gente tenta dar as férias aos nossos assessores num período antes da eleição, no mês de setembro, porque todos nós a gente vai precisar do assessor da gente. E aí agora a senhora já está dizendo que também é complicado também. Não. Férias não. Sim, mas se eu der as férias meus assessores tudo no mês de setembro. Todos não dá, né? Porque seu gabinete tem que funcionar. Ele vai estar funcionando na rua comigo, é isso que eu estou dizendo. Então, não, mas aí você tem que garantir o sempre tem uma dificuldade. Mas vem, doutora, se eu deixasse um trabalhando e o resto, sempre vai existir uma conotação de alguma coisa. Então, o que eu quero dizer não é as férias que eu vou dar a ele, é que sempre vão procurar um motivo para complicar a vida da gente como vereador. Porque você pode dar 3, dar 4, mas ele deu férias 4 às 4 por quê? Porque você fez isso, aquilo. A gente sempre vai estar preso a alguma legislação. Você sempre vai ter que estar antevendo o que o Ministério Público pode interpretar. Infelizmente, hoje a gente acaba se pautando muito pelo Ministério Público, porque ainda que, de repente, não seja a posição que vai prevalecer, só o custo que você tem, o custo político e o próprio custo de dinheiro mesmo que você vai ter por conta de uma ação judicial posterior, então realmente você vai ter que fazer esse cálculo. É um ônus e o bônus mesmo. Então, assim, não vou usar a gasolina durante o período eleitoral. É por aí mesmo. Por quê? Porque se você usar, depois você vai ter tanto probleminha para explicar se era ou se não era, se você usou só com finalidade pública mesmo, se você não usou quando você estava fazendo campanha, que é melhor você não usar. Infelizmente, o momento hoje é esse que a gente vive. E aí, assim, férias... Por isso que eu estou te falando, as condutas que são lícitas, assim, praticamente hoje, qualquer conduta lícita, ela pode ser entendida como um desvirtuamento. Então, mesmo o que não está previsto na lei como uma vedação específica, você vai realmente ter que fazer uma análise de contexto político para avaliar. Bem, quantas pessoas do meu gabinete eu vou poder dar férias sem que isso importe, né, numa visão de que eu estou abusando? Porque, querendo ou não, você tem que garantir que o seu gabinete funcione durante a eleição. Porque, na verdade, assim, a possibilidade de reeleição é justamente partindo do pressuposto de uma continuidade do mandato, né? De que você está exercendo o mandato. A gente sabe que não funciona da mesma forma, que as sessões na Câmara não acontecem com a mesma frequência, porque, na verdade, está todo mundo ali com um pensamento muito mais na eleição do que, né, até agora, porque vão ser 45 dias. Então, assim, 45 dias voa, né? É muito rápido. Mas você vai ter que garantir o funcionamento do seu gabinete. Então, você também não pode sair dando férias para todos os seus servidores. Você vai ter que, né, analisar ali, dar em um mês, depois dar no outro mês, enfim, para não ter problema. Infelizmente, infelizmente a gente não tem nunca como garantir mais nada, porque você não pode dizer, faz assim que vai dar tudo certo. Não, a gente faz assim que pode ser que dê tudo certo, porque ainda assim pode dar alguma coisa errada. A minha pergunta, ela foge um pouco da situação, é a respeito do concurso público, no caso da Câmara, na qual eu sou presidente, o número de comissionados é maior do que o concursado. E quando a gente assumiu, porque a nossa legislatura é bienal, houve uma ideia do Ministério Público, um aconselhamento para que se fizesse um concurso público. E no ano eleitoral, existe algum empecilho para que se possa promover esse concurso público? Não, o concurso pode ser feito, tá? Assim, tem duas coisas. Primeiro, assim, para nomeação durante o período eleitoral, você tem que ter a homologação até 5 de julho, né? A homologação dos aprovados, tá? Se o concurso ainda vai ser... O concurso pode ser feito. Fazer o concurso não tem problema. O que você não vai poder fazer é nomear. Não posso... entendeu? Entendi. Mas fazer o concurso em si não tem problema. E até nós estamos com problema até para situação de licitação, porque o Ministério Público acha que deveriam ter mais efetivos, né, do que comissionados. E às vezes nós estamos usando até vereadores no processo de licitação. Como? Não entendi. Exemplo, né? Ah, sim. Entendeu? Então entendi. A situação está difícil. Então, quer dizer, nós poderíamos fazer então, o concurso sem problema. Tem previsão de jurisprudência possibilitando a realização do concurso. Então tá, obrigado. Bom dia.
A minha pergunta é relativa como a senhora falou sobre, a doutora, sobre convênios, e eu quero aumentar um pouco essa questão e perguntar sobre... Muitas prefeituras fazem, acho que a maioria das prefeituras fazem convênios e dão subvenções para associações tipo a PAI, esse tipo de associação, ACD. No ano eleitoral, esse tipo de convênio ele é permitido? Não é permitido para entidade privada, né? Você está dizendo? É entidade privada de assistência. O que não é permitido é quando essa entidade privada ela tem até na nomenclatura o nome de alguém que ocupa cargo público, né? De algum mandatário. Aí não pode, mas a entidade privada não tem problema não. Pode fazer. O que eu falei em relação aos convênios é em relação às transferências voluntárias da União para os municípios. Então, por exemplo, um convênio para a construção de uma creche. Para que a creche... Mas você pode dar uma subvenção para a associação de moradores? Não, desde que isso já estivesse acontecendo. Eu não posso criar novas... Né? Assim, mas se você já fazia isso já vinha acontecendo, sim. Porque senão aí eu crio um desequilíbrio, né? Então, não, vou criar agora uma nova subvenção para conceder. Enfim, porque aí, mais uma vez, de repente você não tem a previsão específica da vedação. Mas aí a conotação que isso vai ter num ano eleitoral é diferenciada. Né? Só pelo fato de ser ano eleitoral. Então, é isso que vai ter que ser analisado. Ok, obrigado. Não tá? Vai ser. Oi. Pessoal, nós estamos no limite aqui do nosso horário. Daqui a pouco o Dr. Joelson vai continuar esse mesmo debate. Eu queria aproveitar, doutor, fazer uma pergunta, porque lá no Tribunal de Contas do município de São Paulo, há uns 7, 8 anos atrás, foi criada a Escola de Contas. E ela serve justamente para treinar os servidores municipais para não cometerem tantos erros formais, para facilitar a relação do tribunal com as secretarias, com o serviço municipal. Eu sei que várias câmaras municipais têm a sua escola do legislativo, porque, como a senhora disse, no dia seguinte que o vereador assume, ele tem que saber tudo. A minha pergunta e realmente eu não sei, o Ministério Público, que é quem fica nesse encalço, ele tem uma escola para preparar as pessoas? Tem também. O que eu acredito... Primeiro, eu acredito que a gente tem que trabalhar para que a própria composição do Tribunal de Contas, a gente tenha uma composição mais diferenciada, né? Assim, hoje, eu vejo o órgão de controle, eu acho que o Tribunal de Contas ele exerce um papel fundamental na nossa democracia, fundamental. Mas a gente precisa ter um olhar um pouco mais pragmático do que acontece no dia a dia de uma administração pública. Como eu disse, a gente é cobrado como se a gente fosse a Suécia, quando, na verdade, a gente mal tem estrutura, seja física, seja de pessoal, para poder dar conta de tudo, né? Assim, infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de uma relação maior entre o Tribunal de Contas e a população, e a prefeitura, e as câmaras municipais. Enfim, os auditores têm que conhecer melhor a realidade antes de analisar os processos. Porque uma coisa é você analisar o papel, outra coisa é você ir lá e ver como é que está a creche. Assim, tem que humanizar, porque senão a gente não tem outra solução. E, assim, e a capacitação nem se fala. Eu acho, assim, o Dr. Joelson está aqui, meu grande professor, está aqui na plateia, vai brindar vocês com uma palestra com certeza muito melhor que a minha, mas eu aprendi com ele, eu acho que, na verdade, a grande reforma política que esse país pode ter é a educação. E é justamente uma educação que se faz, seja na escola, né, para a gente poder conhecer quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, né, conhecer o nosso sistema político, saber qual que é a função de um vereador, qual que é a função do prefeito, para a gente saber para quem que a gente tem que cobrar e o que a gente tem que cobrar. E também, não adianta só cobrar, a gente tem que entender qual que é o nosso papel, porque não adianta a gente ficar reclamando, por exemplo, que tem inundação, mas não saber onde é que a gente tem que jogar o lixo e a gente não cuidar do próprio lixo, a gente achar que vai ser a prefeitura que tem que cuidar disso, que não é. E é justamente, talvez, esse o grande problema que a gente enfrente hoje, porque a gente gosta de apontar sempre os problemas dizendo que é o problema do outro e nunca um problema nosso. Né? E a capacitação, a escola do Legislativo, a escola da Câmara Municipal, isso é fundamental, porque a gente só vai conseguir fazer um país melhor com educação, com conhecimento e assim, trazendo isso para as pessoas, trazendo a responsabilidade para cada um. Bom, pessoal, tem mais um inscrito? Doutora, no caso do funcionário
da Câmara, sendo ele concursado, e decidiu por ele fazer campanha para um dos vereadores, mas não afastou do cargo, ele está cometendo algum crime? Bem, ele pode fazer a campanha, não tem problema nenhum, é até um direito dele, direito de manifestação. Ele não pode fazer campanha dentro do horário do expediente. Se ele fizer campanha dentro do horário do expediente, aí você vai ter que analisar, primeiro, aquele candidato sabia, ele tinha alguma influência para ele estar fazendo aquilo, e foi ele que determinou, isso vai ter que ser analisado. E para ele, na esfera pessoal, ele pode ser, depois, vir a ser cobrado, seja pelo Ministério Público, numa ação de improbidade, porque ele não pode, dentro do horário de expediente, estar fazendo campanha eleitoral, e ele pode sofrer, por exemplo, um processo administrativo disciplinar. Então, enfim, vai depender muito do contexto do caso concreto para se definir. Mas ele pode fazer campanha, só que desde que não seja dentro do horário de expediente. Muito obrigado. Pessoal, mas o último inscrito, aí a gente vai para um coffee break, tá bom? Quem é? Bom dia, parabéns pela palestra. Tá? Obrigada. Sou Lucas, controlador da Câmara de Cáceres. A minha dúvida é o seguinte, aproveitando o gancho aqui do amigo, se existe algum cargo de servidor efetivo que talvez não possa estar participando de uma campanha. De repente, um auditor interno, algo assim. Bem, o único cargo realmente que não pode participar é quem ocupa cargo na Justiça Eleitoral. Né? Porque aí ele tem vedação mesmo de participar, porque ele, por óbvio, né, ele está ali justamente fiscal da eleição, né? Todo servidor da Justiça Eleitoral é fiscal da eleição. Agora, os demais servidores, eles não têm nenhuma vedação até porque é isso, é garantido pela Constituição, é liberdade de manifestação mesmo. Então, ele não tem nenhum problema de estar participando. Mas, assim, talvez, de repente, algum cargo possa estar ferindo algum princípio como da moralidade. Eu vejo, por exemplo, no meu caso, como controlador... eu acredito que, claro, assim, isso é muito uma questão também pessoal. A gente não basta ser honesto, né? Tem que parecer honesto. Então, na verdade, assim, a depender do cargo, sempre o ideal é ser mais discreto do que, né? Assim, pela natureza do cargo, até para você depois não vir a ser questionado posteriormente de estar privilegiando um ou outro, porque às vezes nem vai estar, mas na verdade só pelo fato de você ter uma posição política, de repente você vai ser cobrado por isso, mas é uma opção sua, não vai ter uma vedação específica para você, mas aí é uma questão mais pessoal mesmo. Bom, pessoal, era o último, mas meu colega ali quer falar, e aí eu prometo, tá? A gente vai para o coffee break, o doutor Joelson vai continuar no mesmo assunto, mesmo tema, tá? Mas vamos prestigiar. Ali, Sônia. Bom dia a todos. Doutora, a minha dúvida é a seguinte, é com relação à questão social. Sou presidente da minha Câmara e, além de ser presidente da Câmara, eu sou também presidente de uma associação comunitária. E eu desenvolvo um programa social dentro dessa associação há algum tempo, que é Programa de Doação Simultânea, PA. A minha dúvida é a seguinte, eu tenho que me afastar para concorrer às eleições, e até quando eu tenho que me afastar? Entendi. Você, peraí, você ocupa um cargo numa associação? Eu sou presidente da minha Câmara e também sou presidente de uma associação comunitária. Bem, talvez da associação comunitária, mas isso teria que ser analisado especificamente no seu caso concreto. Eu não consigo te responder isso assim, né? Você tem... Para você analisar isso, tem uma tabela dentro do site do TSE que traz várias, até para todo mundo, quem quiser ver prazos de desincompatibilização, no site do TSE tem uma tabela específica que traz várias hipóteses. Então, fica mais fácil de verificar. Depois, se você quiser me passar a sua situação específica, eu posso tentar ver, mas eu não tenho como te responder com segurança. De presidente de associação? Mas é de qualquer associação? Então, enfim.
Então, são 6 meses. De cabeça, eu não sei. Então, é isso, gente. Obrigada. Tá bom, obrigado. Doutor. Bom, doutora Gabriela. Sempre um prazer escutá-la. Pessoal, vamos fazer um coffee break de uns 10 minutinhos aqui do lado. Daqui a pouco a gente volta com o doutor Joelson para continuar o assunto. Obrigado, doutora, mais uma vez. Eu acho melhor passar... Já tem coffee break. Deixa eu só puxar para cá. Depois se no meio. Um copo para mim, Rodrigo, por favor.